Olá, professoras e professores! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma jornada formativa através do componente de robótica no planejamento de aula. Eu sou o professor Tarcísio, professor de robótica da rede e formador EFAP. Sou um homem branco, de cabelos curtos e grisalhos, olhos castanhos e hoje estou vestindo uma calça jeans, uma camisa xadrez em tons de preto e cinza e uma camiseta preta por baixo. Mas hoje não estou sozinho. Tenho aqui comigo a minha amiga e companheira do componente de robótica, mas vou deixar ela mesma se apresentar. Olá, professores! Tudo bem? Tudo bem, Tarcísio? Tranquilo, e você? Eu sou a professora Fernanda, sou professora de robótica da rede e estou como formadora na EFAP. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa cinza, uma calça jeans e um tênis preto, ok? Como o meu companheiro Tarcísio falou, nós somos os professores formadores do componente de robótica e hoje nós apresentaremos para vocês, então, o planejamento de robótica para 2026. Peço que vocês coloquem, então, os objetivos em tela, para eu mostrar para vocês que esperamos contribuir com você, professor, o aprofundamento, então, da compreensão das premissas pedagógicas da robótica educacional, articulando, então, com o Currículo Paulista e a ABNCC de computação, o escopo sequência na criação e experimentação tecnológica que dão significado ali para os estudantes nas suas aulas. Fortalecer as práticas formativas, oferecendo suporte na construção de estratégias de acompanhamento devolutivas e intervenções pedagógicas que auxiliem, então, no desenvolvimento de projetos com o Microbit, que é a nossa plaquinha maravilhosa, desafios makers, a cultura maker sempre presente ali nas nossas aulas, e a programação. Inspirar, então, a criação de percursos formativos inovadores, porque a robótica é isso, ela é inovação, né, Tarcísio? Sem dúvida. Integrando, então, cultura maker, cultura STEAM, então, metodologias ativas para ampliar o protagonismo estudantil e a qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes, né, Tarcísio? Muito bem, Fernanda. E eu vou fazer uma apresentação do que vai ser o componente de robótica nesse ano de 2026. Certo. Então, ó, como um panorama do componente, pessoal, dá uma olhadinha na tela que o componente de robótica, ele fica do sexto ano, até a terceira série do ensino médio, mas somente nas escolas PEI, de 9 horas. Outra coisa também que vai ser trabalhado bastante é a integração de programação, mecânica e eletrônica, que são os pilares da robótica educacional, né, Fernanda? Exatamente. E a gente vai desenvolver muito projetos colaborativos, né, com os estudantes e criativos também nessa parte do desenvolvimento do componente. Mas tem algumas mudanças no escopo sequência em relação ao ano passado de 2025. Por exemplo, sextos e sétimos anos estavam unificados, né, Fernanda? Isso. E nesse ano eles vão estar separados, cada um com seu escopo próprio. Outro detalhe também é que todo o ensino médio também estava agrupado, né, com o mesmo escopo. E agora, neste ano, a primeira série vai ficar com um escopo, segundo e terceiro ainda continuarão agrupados com outro escopo. Uma outra novidade que nós vamos ter muito importante, que nós até já falamos, né, é em relação às competições de robótica, né? Vai ter muita competição esse ano, né? Era até o que os estudantes cobravam, né, no ano passado em relação a eles queriam competir entre eles nos seus projetos. Isso, para ter mais engajamento, né, entre eles. Exatamente. Ali, né, umas trocas, né? Eles têm esse hábito de competição assim que engaja mais os estudantes, né? Isso. Outra coisa, no material digital, as propostas em relação a essas competições vão estar muito bem detalhadas e no nosso planejamento de aula também. Vamos detalhar bastante o desenvolvimento dessa parte de competição. Uma coisa para se lembrar é que tem sempre aqueles vídeos tutoriais ao final do material digital e também normalmente ao final aqui do nosso material que a gente faz para o planejamento de aula. E a gente vai trabalhar bastante em relação a isso. Mas agora, professores, de olho na tela eu convido vocês para uma reflexão. De que forma que a participação em competições de robótica, que a gente falou, pode ampliar o aprendizado dos estudantes, motivando eles a aplicar na prática tudo aquilo que eles conheceram e desenvolveram em sala de aula. Vamos refletir em relação a isso? Separem agora uma água, um refrigerante ou um café e nos vemos a seguir no próximo vídeo. Até já! Voltamos então, professores, para mostrar para vocês então as mudanças para 2026 dos anos finais, sextos e sétimos anos, tá? Mas antes eu vou mostrar para vocês aí um vídeo com a especialista Carolina que vai falar um pouco a respeito dessas mudanças. O nosso foco é muito letramento digital. Vocês vão ver que as aulas, elas passam muito pela parte de reconhecimento do kit, do ambiente de programação, que a gente usa programação em blocos, né? E a gente tem uma abordagem que é mais lúdica, né? Com contextos que são adequados à faixa etária. São anos que vocês vão ver projetos mais curtos. Então, é muito comum a gente ter aulas isoladas no escopo, que
o projeto começa e termina na mesma aula, justamente porque a gente está trabalhando uma parte específica do kit, um componente ou um bloco de programação específico. Então, professores, como vocês viram aí no trecho do vídeo com a especialista Carolina, os sextos e sétimos anos eles foram desmembrados e o sétimo ano ali ele tem um escopo novo. Para o sexto ano, nós introduziremos o letramento digital e também a robótica educacional. Esses estudantes eles estão chegando agora nos PEIs de 9 horas, então é o primeiro contato deles com a robótica. Então é muito importante que eles tenham ali a introdução para mexer no computador e também para ver o que é a robótica, ok? Eles vão ter também os primeiros contatos com os kits de robótica, né? Eles ainda não conhecem a Shield, não conhecem a placa microbit, não conhecem os componentes, então é importante aí, professor, que a gente faça a introdução para eles. Lá no sétimo ano é um escopo novo, então a gente tem a introdução a Shield para o uso do kit de robótica e nós teremos aqui foco nas competições de robótica, ok? Teremos mudanças também para os oitavos anos e nós veremos agora também um trecho da especialista Caroline falando um pouco dos oitavos e nonos anos. Já no oitavo e nono ano, a gente está pressupondo um maior domínio do kit. E, além disso, uma maior autonomia dos estudantes, né? Então, eles têm uma bagagem maior, têm uma destreza um pouco mais apurada, né? Então, a gente consegue fazer projetos um pouco mais robustos. Além disso, os conteúdos e habilidades de ciências, né, permitem o desenvolvimento de projetos mais complexos. Então, a gente pode falar ali de aplicações relacionadas ao meio ambiente, emprego de circuitos elétricos, né? Então, são projetos de ciência um pouco mais elaborados para o oitavo e para o nono. Então, professores, como vocês viram no trecho da especialista Carolina, as mudanças então para os oitavos e nonos anos para 2026. O oitavo ano, a gente vai ter lá os projetos integrados com a abordagem STEAM, a BNCC de Ciências, porque a gente trabalha muito com a interdisciplinaridade na robótica, então vai ter ali muitas ciências para trabalhar com seus estudantes, sustentabilidade, tá? A gente vai também explorar bastante os kits, os componentes do kit, outros componentes, né, que os estudantes ainda não viram, e a gente vai ter a batalha dos robôs, ok? No nono ano, a robótica como linguagem autoral, então a gente vai ter aqui o Game Jam, e também nós teremos Batalha dos Robôs, ok? Então, professores, essas são as mudanças para 2026 dos anos finais. O próximo vídeo, peço que você dê um clique, porque lá a gente vai encontrar as mudanças para o ensino médio, ok? Voltamos, professores. E vocês viram no vídeo passado a Fernanda falando um pouquinho do ensino fundamental, ali das mudanças, né? E agora vamos ver um vídeo da especialista Carolina em relação às mudanças para o ensino médio. E como que fica no ensino médio? O ensino médio tem algumas particularidades, né? Para começar, a primeira série, a gente pressupõe ali uma necessidade de nivelamento, porque a gente entende que, às vezes, pode ter um aluno que entra na escola PEI no ensino médio, ou um aluno que não teve robótica, enfim, estava em outro segmento, né, não teve robótica antes. Então, a gente tem um início de ano ali que tem o reconhecimento do kit novamente, o reconhecimento do ambiente de programação. A gente pode até pensar, né, poxa, a gente está no ensino médio, seria o ideal de trabalhar com programação já o código mesmo. A gente manteve o uso de programação em blocos justamente porque o nosso foco maior é no desenvolvimento dos projetos. A gente quer que os alunos passem mais tempo pensando na resolução de problemas, na construção de projetos com mais autonomia. Então, a gente usa a programação em blocos justamente para facilitar um pouco esse trabalho e a gente ter mais mão na massa do que eles ali codando. E são projetos com mais etapas, né? Então, que demandam a organização dos grupos. Então, a gente normalmente tem projetos que, enquanto uma parte do grupo está ali mexendo na programação, uma outra parte está construindo a parte maker. E a segunda e terceira série. Esse é um escopo novo, né? Assim como o sétimo ano. E a gente já pressupõe o conhecimento de todos os elementos do kit. Então, ao longo da primeira série, os alunos já tiveram contato com todo o kit de robótica, então aí a gente tem a possibilidade de projetos um pouco mais robustos e também a inserção de novas ferramentas e plataformas. Então, uma das novidades para a segunda e terceira série do ensino médio é justamente a proposta de uso de IA para fazer modelagens, para fazer interação ali com o braço robótico. Então, professores, vocês viram no vídeo da Carolina algumas mudanças bem significativas em relação ao ensino médio, né? De olho na tela aqui, ó, vamos mostrar para vocês. A primeira série é necessário fazer um nivelamento dos conhecimentos, né? Então, os estudantes, muitos deles vieram de outras escolas, né? Não tinham aula de robótica, então a importância de fazer aquele nivelamento para entender quem realmente veio do nono ano ali da PEI de 9 horas e quem está chegando, né, de outras redes ali, para fazer aquela integração e apresentação do kit de robótica.
e vai focar essa parte totalmente na programação em blocos. Por quê? Porque o objetivo é desenvolvimento de projetos, né? E em relação à segunda e terceira série, também desenvolvimento de projetos, só que esses projetos mais robustos, né? E integrados com inteligência artificial. Uma outra novidade aqui para esse ano, não é mesmo? E também foco nas competições de robótica. E vamos ver a seguir agora mais um vídeo que vai explicar um pouquinho mais sobre essas competições. Mas vamos agora para a grande novidade para 2026. A gente está propondo no material digital uma proposta de competição. Mas calma que eu vou explicar. O que seria essa competição, né? São competições propostas dentro do material digital, justamente para elas serem realizadas em aula. Então, obviamente que de acordo com a disponibilidade do tempo e espaço da escola, vocês podem organizar a competição entre classes. Às vezes a escola tem mais de uma turma de 8º ano, mais de uma turma de primeira série. Então, eles podem ter essas competições entre classes, ou às vezes na participação da comunidade escolar, ou às vezes a gente consegue fazer uma competição do 8º com o 9º, etc. Mas, obviamente, depende da organização da própria escola. As competições, elas têm formatos diferentes, de acordo com o objetivo pedagógico. Então, a gente olhou para o escopo e falou, poxa, a gente tem aqui nossas premissas pedagógicas que a gente quer atingir, os objetivos pedagógicos, como que a gente pode tornar eles mais atrativos para os alunos. Então, a gente tem competições de projetos, competições que são mais no modelo Feira de Ciências, um Game Jam no 9º ano, batalha de robôs, corridas. Então, vocês podem ver que não existe um único formato de competição. Depende mesmo do ano série que ele está inserido. Quais são os objetivos da proposta, né? Por que a gente adotou essa mudança? A gente quer justamente tornar a aprendizagem de robótica mais lúdica, mais desafiadora. Então, ao ter essas competições, a gente consegue engajar as turmas, né? Além disso, a gente tem essa possibilidade de desenvolver habilidades, né? De resolução de problemas, colaboração, trabalho em equipe, criatividade, inovação, resiliência emocional, né? Porque a gente vai estar trabalhando ali com não só a elaboração do projeto, mas esse momento de avaliação do projeto, né? Então, a gente vai fornecer rubricas para apoiar. Então, os alunos vão ter que olhar para os projetos deles com um olhar um pouco mais criterioso. Além disso, a gente pode fortalecer o senso de comunidade escolar. Então, como eu falei, é uma oportunidade de muitas vezes trazer a comunidade escolar para dentro da sala de aula, para ver os projetos, ver as competições. Então, a gente tem essa oportunidade. E, por fim, incentivar o interesse dos estudantes nessas áreas STEAM, né? Eu estou incluindo também as artes, porque a gente está falando de competições que podem ou não envolver um aspecto artístico. Então, professores, nós vimos aí essa parte que vai ser desenvolvida em relação às competições de robótica, não é mesmo? E como elas serão aqui até na parte do nosso planejamento, como vão poder desenvolver essas competições. Olha aqui comigo. Lá para o ensino fundamental dos anos finais, a gente vai iniciar competições realizadas dentro da escola mesmo. As propostas todas estarão no material digital e vão estar em formatos como Feira de Ciências, né? Game Jams, que a nossa formadora Fernanda já comunicou com vocês, batalha de robôs, corridas e muitas outras. Já para o ensino médio, competições de robótica artística também, né? Automação industrial, a integração com o IA que eu mencionei com vocês e base total nas Olimpíadas Brasileiras de Robótica, tanto para o ensino fundamental anos finais, como para o ensino médio, o foco serão as competições de robótica da OBR. E lembram-se aquele questionamento inicial que a gente falou sobre como os estudantes poderiam desenvolver mais em relação às competições de robótica? Vocês não acham, professores, que todo esse empenho, esse engajamento que eles terão nessas construções dos projetos, desenvolvimento, essa parte das Game Jams, onde eles vão criar, né, toda aquela parte autoral, vão ser bem interessantes para esse desenvolvimento? Professores, eu me despeço aqui de vocês, a gente se vê num próximo bloco, mas a Fernanda também vai se despedir de vocês, não é mesmo? Isso mesmo, Tarcísio. Eu gostaria de, antes de me despedir, desejar a você, professor, um bom retorno e a você, professor, que está chegando na rede, uma boa estadia. Lembre-se que o componente de robótica é uma construção de conhecimento em conjunto, né? Você pode se deparar muitas das vezes com algo que não conhece. Lembre-se que tem o planejamento de aula, que a gente tem as playlists de robótica, as playlists do kit de robótica para você estar desenvolvendo eles. Então, a gente está aqui preparado para fazer com que você, professor, consiga engajar os seus estudantes e fazer das aulas de robótica aulas que os nossos estudantes adorem participar, ok? Muito obrigada e até os próximos planejamentos.